E aí, Lu, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E Então você? tá bom, tô ótimo também. Vamos fazer esse bate-papo aí pra gente entender um pouco mais como funciona o seu mercado, né? Conhecer um pouco mais de quem a Lu é, além da corretora de imóveis. E a primeira coisa que eu gostaria de saber em relação à sua carreira é como que você entrou nesse mercado, como que foi o desenrolar disso tudo, a tua história. Conta um pouco pra gente. Então vamos lá. Douglas, faz 19 anos que eu tô no mercado imobiliário. Quando eu comecei, na verdade, foi uma amiga que me chamou pra gente fazer tirar o Cresce. Uhum, E aí nós fomos, tirei o Cresce, eu trabalhava no plantão de vendas e sempre me falava, Lu, você leva jeito pra vendas. E eu uhum, nunca vi muito, eu ajudava o pessoal a vender, mas eu não via muito isso. uhum. Aí tirei o Cresce e comecei a trabalhar com essa minha amiga. Por fim, hoje tô aqui, faz 19 anos e ela acabou parando e eu me encantei com o mercado imobiliário. E comecei no econômico, né? E aí Uhum. fui pegando experiência, adquirindo os clientes, foi que agora eu tô aqui no alto No alto padrão de padrão. E essa luxo. transição aí, essa transição do alto padrão, você considera que foi algo fácil, algo complicado? Qual foi a sua principal dificuldade para conseguir esses clientes? Porque eu acredito que a acessibilidade desses clientes não é algo muito Sim. fácil, né? Na verdade, Douglas, foi acontecendo. Não foi Uhum, nada premeditado. Fui no econômico, fui conhecendo outras pessoas, donos de incorporadoras, uhum, e aí foi. E quando eu vi, eu já estava no meio do mercado imobiliário de luxo, e foi uma coisa muito... aconteceu. E uhum, aí eu fui me preparando, né? Porque é um cliente diferenciado, sim, vai mudando, então foi acontecendo. E lógico, eu sempre tive metas grandes. Eu vendia imóvel de 200, de 150 e almejava imóveis uhum, com valores mais altos, né? uhum, sim. E quando eu vi, agora Já estava já dentro do tava. mercado, fazendo acontecer. E os desafios que você teve ao longo de toda essa carreira aí? É, as partes altas, as partes baixas. Eu acredito que não é uma crescente só assim, né? Tem Sim. os altos e baixos até chegar e ter uma estabilidade. Como que foi isso pra você? O que mais me impulsionou foi conhecer pessoas, porque Uhum, nesse meio, assim, a maioria dos meus clientes são meus amigos hoje. entendi. Desde o primeiro cliente que eu atendi lá atrás até hoje, meus clientes não é só uma venda, Uhum, viram amigos mesmo, de verdade. Então, eu gosto de conhecer pessoas, de conhecer a vida das pessoas, uhum, e isso me impulsionou a cada vez mais. E a transição do mercado econômico para o alto foi um cliente que veio de São Paulo. Eu entrei numa imobiliária e eu recebi um lead. E uhum. era um cliente de São Paulo e ele queria comprar uma casa no Swiss Park. E Legal. na época eu falei, nossa, era 1.300.000. E há 11 anos atrás era um valor É, bem alto, sim. perto do que eu estava vendendo. Aí eu falei pro meu gerente, falei, nossa, ele quer um imóvel de 1.300.000, é caro, né? E ele falou, Lu, para você pode ser caro no momento, mas para ele às vezes é um imóvel Uhum, barato. E isso foi me dando essa curiosidade de entendi. cada vez mais. Ele comprou esse imóvel e Uhum. cada vez foi aumentando o ticket e até chegar nos valores mais altos hoje, né? Legal, legal. E como que você faz pra ter essa rede de contatos, esse network, fazer amizade com os clientes? Porque a gente tá falando de um mercado que eu acho que acredito que muitos corretores tentam entrar e não conseguem justamente pela dificuldade de se criar relacionamento. O que que você usa para criar esses relacionamentos? Você tem técnica ou é você mesmo? Você vai do seu jeito? Se puder compartilhar, o que que você tem para falar? Douglas, é engraçado, porque é muito espontâneo. Eu faço cliente no salão de beleza, eu faço cliente no condomínio que eu moro. Eu faço contato com todo mundo. Para mim, todo mundo é igual e cada um tem a Uhum, agregar valores. sim. Então, assim, os lugares que você frequenta Uhum, muda muito uhum, e é automático, vai criando. Às vezes, fui no salão, tô fazendo uma unha. Aí a dona do salão tá lá, daí a gente começa a conversar. Ai, nossa, eu sou corretora de imóveis. Eu sempre friso isso. Eu aham, sou corretora de imóveis. Se estiver precisando de alguma coisa, eu posso te auxiliar, independente do que você precisa. E vai criando uma conexão. É automático. Então, assim, não entendi. tem um. Ai, Lu, o que você faz? Flui. Eu Não tem um não. passo a passo, né? Você Não. sendo você. Eu sei. E a pergunta, eu acho que é uma pergunta interessante que é: e para os clientes, para encontrar um corretor de alto padrão de confiança a ponto de se tornar amigo também, o que que eles têm que fazer? Nossa.
Ó, a maioria dos meus clientes hoje vem por indicação dos clientes antigos. Entendi. Se eu contar cada história que eu tenho de clientes, eu ia falar, Lu, meu marido costuma falar, amor, você podia escrever um livro, porque é só história engraçada. Tem de tudo, Legal. tudo. E vira uma sintonia. Então, assim, a autenticidade, o que ele faz, seja você mesmo. Sim. Não tem. Os meus clientes já vêm indicado, então ele já vem. Ó, a Lu, eles falam que eu sou a blogueira, a influenciadora off. Porque assim, tudo pergunta pra mim. Ah, fala com a Lu que a Lu tem. Aí eles mandam um meme pra mim. Aquela mulher, sabe, que vai tirando tudo da bolsa. Ah, você tá precisando de um cotonete? Tem aqui. Um remédio? Tem aqui. Então, tudo eu gosto. Isso é meu. Eu gosto de proporcionar. Se eu gosto muito. Você compartilha, né, com as compartilho. pessoas aquilo que você acredita que é bom. Isso. Se é bom pra mim, eu vou passar pra você, porque foi bom pra mim. Entendi. Então... Isso acaba alimentando uma rede de relacionamento que você gera cliente para você e até cliente para os seus próprios clientes, né? Porque os seus clientes também têm negócio. Muito. Então você não é só corretora de imóveis, você Não. acaba sendo corretora de todos os negócios, Exato. todos os negócios dos seus clientes. Eu vou fazer unha, eu falo, Dani, amiga, ó, tem... E eu gosto muito, porque assim, como eu tenho bastante cliente, bastante colegas, amigas também, ai, vamos fazer o dia do salão? A gente vai no salão da amiga tal, Entendi. ou da cliente tal. Então, isso é uma roda que gira, né? Legal. Então não é só o imóvel por imóvel, na verdade, você acaba sendo especialista em relacionamentos, se for parar para analisar. Em criar relacionamento para você, no sentido profissional, e também para os seus clientes. Sim. E hoje, tendo a clareza disso, vindo se posicionando agora na internet, você está começando agora, né? Tá saindo de ser a blogueirinha do off para ser a blogueirinha do on. Como que tá sendo esse desafio para você, para se tornar uma corretora que vai ter visibilidade? O que tá sendo isso para você? Ai, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida. Pode ser que não pareça. Então, esse destravar tá sendo muito bom pra mim, inclusive. Mas é um passo de cada vez, não é tão simples assim. Dá um pouquinho de vergonha, não é simplesmente ir lá e ligar a câmera e começar a falar. Não, porque... sei lá, algumas travas, igual você falou, tá? Pegou, mas vai. E eu tô aqui, porque eu nunca... Desde lá de trás que eu comecei, eu nunca me deixei ser vencida. Eu vou pra frente, se eu Apareceu o desafio, você vai. Vou, bora. Entendi. Que E você acredita que o momento que tá hoje, o mundo digital, ele pode proporcionar para o corretor uma maior escala nas vendas? O que você vê disso? Qual que é a sua ideia em relação a essas novas tecnologias que estão vindo? IA, o mundo digital por si só, tráfego pago. A gente vê que o mundo está caminhando para isso. E você que é a blogueira do off vai usar isso também no on. E como que você vê isso no seu negócio? Eu acho muito bom, muito escalável, né? Porque, se eu te contar uma coisa, o meu Insta, eu nunca fui de movimentar muito. Teve uma vez que eu tive uma... Depois eu te conto, são várias histórias, senão começa a ficar muito longo. Pode contar. Não, eu já tive uma loja de roupa, eu era a blogueirinha fashion. Entendi. Então, assim, já tive vários... Mas eu nunca levei muito não a sério, eu nunca tive esse suporte que eu tinha hoje pra entrar pra mídia Não era real. algo profissional, né? Não. Era casual. E aí teve um dia que eu peguei no meu Insta, não sabia, e patrocinei um imóvel, que era no Pedra Alta, que é um imóvel de alto padrão. E eu patrocinei errado. E eu paguei R$50 no patrocínio. Baratinho. E foi para um cliente top, que até hoje, tipo, a gente ficou amigo depois. E ele foi nesse imóvel, ele era um médico, então nunca tinha horário. Quando ele, que a gente só se falava por telefone, e veio pelo Instagram, na mídia social, né? E resumindo a história, Douglas, ele foi num dia, eu tava na academia, tive que ir com uma calça pink de bolinha branca, que meu marido tinha me dado. Eu falei, nossa, foi o pior dia que ele, né? Mas foi. E vendi um imóvel de alto padrão por R$50 que eu impulsionei. Nossa. Ele veio, ele viu que eu era amiga de uma outra médica que ele conhecia, que eu tinha vendido o imóvel pra ela também. Então, não digo que foi um erro, foi um acerto, né? Então, eu sei que tem muito potencial. O poder de escala é absurdo, de alcance também, né? Sim. E você dentro desse mercado, o que você fala em relação a ganhos? Não do ganho do corretor, mas daquele cliente que quer
comprar para investir, comprar para alugar, comprar para talvez comprar num preço e vender depois. Você acredita que o Brasil está no momento de fazer isso? Que o alto padrão está aquecido? O que você acha disso hoje? Super, super. Eu tenho um cliente, Douglas, que eu falo assim, ó, tal imóvel tá bom, ele só me pergunta, Lu, qual que é o valor da valorização e por quanto que eu alugo? Só isso. Só isso. E ele compra. E consegue ter lucratividade. Muito. A última negociação que ele fez está dando 0,8 a alocação dele. Então tá assim, rendendo muito a Selic do jeito que tá aí. Exato. Se o cara coloca imóvel... E é um imóvel, é a única coisa que você não perde, tá ali. Entendeu? Qualquer probleminha tá lá. É. E esses clientes que você tem, que busca esse investimento, ele tem um perfil... ele é diferente daquele que busca, por exemplo, eu sonho em breve poder comprar uma mansão, uma casa grande, né? Até tava vendo aquelas casas que você mandou as fotos, eu falei, nossa, meu sonho é morar numa casa dela. E eu tenho certeza que eu vou alcançar Com isso. certeza. Mas no meu caso é mais para consumo, né? Eu tenho vontade de morar mesmo. O perfil seria diferente de um perfil de um investidor? Muda porque você tem um sonho, você tem aqueles detalhes que você quer na casa, você tem que se ver morando. Então, assim, a não ser que você já tenha um projeto muito firme na sua cabeça, senão é um passo mais longo. E eu também não tenho pressa, viu? Eu já vendi imóvel no mesmo dia, como eu demorei 3 anos para vender um imóvel para um cliente. E tá tudo bem, é o tempo dele e é de achar o imóvel certo para a pessoa certa. Esse de 3 anos, no caso, era a pessoa que queria para morar. Pra morar, era uma amiga minha. Eu falei, não vou falar nomes, eu falei, amiga do céu. E ela tava grávida. Quando a gente começou a ver imóvel, ela nem tinha filho. Por fim, ela comprou o imóvel, ela já estava no 2º filho. Nossa! Mas foi muito divertido, a gente conhecia os bom imóveis. Que deu pra construir tudo, né? Ô Lu, agora arruma um aqui, porque vai ter que aumentar mais um quarto. Exato, então tipo assim, e ela era muito específica, e ela era metódica em alguns detalhes. Então tudo bem, era um imóvel com valor agregado alto, e também não era o sonho dela. Então foi na hora certa e no momento certo, depois de 3 anos. E o imóvel tá até hoje feliz da vida. Até hoje, feliz da vida com as menininhas. E o perfil do investidor, ele é mais... Pelo que você falou, o investidor ele acaba comprando mais rápido. O investidor, ele quer a valorização, liquidez, então ele compra para vender ou para deixar alugado. Então, assim, não precisa ter aqueles detalhes que você vai morar. É um imóvel bom, que não vai dar dor de cabeça? Vai ter um retorno bom? Então é isso que ele quer ver. E outra, eu gosto de vender imóveis bons para os meus clientes, porque depois eu vou ter que voltar a vender de novo. Então, assim, você tem que fazer um bom trabalho, porque depois é eu que eles vão chamar. Um cliente acaba chamando o outro, né? E é isso que gira, entendeu? Por isso que os clientes, desde o meu primeiro cliente até hoje, é tudo... E teve algum cliente que comprou um imóvel mais barato e foi escalando com você até chegar no alto padrão? Ou isso não acontece? Acontece. Porque, assim, a vida vai mudando, né? A pessoa então, vai por isso que eu falo, sonhos não tem... Sim. Né? Comprou um de 200. Nossa, mas meu sonho é 1 milhão, 2, 3, e assim vai. Alcançou a meta, dobra a meta. Exato. Não, show de bola. E o que você me fala da sua questão mesmo pessoal como corretora, os seus objetivos, se você ainda tem sonhos dentro do seu negócio, Douglas, quero, sei lá, montar uma imobiliária, não sei se é a tua vontade, ou eu quero ter mais liberdade. O que você, dentro da tua área, para você, quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Dentro do mercado imobiliário, é o que eu falo. Tudo que eu tenho vem do mercado imobiliário. Tudo. Quando eu comecei, não tinha nada. Ia trabalhar com o carro do meu pai, que parava em cada semáforo e eu pegava e ia. Nem sabia dirigir direito. Nossa. Então, assim, eu comprei meu primeiro imóvel, que foi minha casa, minha vida. E valorizou muito. Na época eu paguei 90 mil, hoje é 300 mil. E é aquele, sabe, tipo a moeda do tio Patinhas, tá lá. E eu fui escalando, porque assim, você vai vendo opções. Então, hoje eu sou uma vendedora, vendo imóveis, né? Sou uma corretora de imóveis, mas eu também compro. Você também é investidora. Eu acho que assim, todo mundo que vende bem,
também é um bom verdade, comprador. sim. E, ixi, eu tenho tantas histórias, Douglas, de comprar Que imóvel legal. de cliente para finalizar negócio e depois vender o imóvel. Tem Ah, muita por isso que história. os clientes acabam te procurando bastante para a Sim, questão de investimento, porque você é investidora sim, também. acaba Você que acredita sendo. que isso seria um diferencial para um bom corretor? O corretor também ser um investidor de imóvel, conhecer de investimento de imóvel, ele acaba se destacando de que um vendedor que faz só por dinheiro. Eu acho que tudo agrega. Vamos Aham. supor, tem um imóvel, a pessoa precisa vender urgente. Você tá com dinheiro ali, você já tem um cliente que você pode vender depois. Tudo Uhum. agrega. Eu acho que é super Você válido. acaba comprando aqui e vendendo depois, Exato, fazendo um exato. trade de Exato, imóvel. aham, porque assim, Sim. todo mundo que é bom comprador, é bom vendedor e vai Uhum. escalando, né? Vai virando Entendi. E hoje, a sua perspectiva de crescimento do seu negócio, como que tá? Como que você vê, assim, o seu negócio daqui 2, 3 anos? Você tem essa... Eu não tenho muito isso, não. Então, não sei se as pessoas também têm. A pessoa pergunta pra mim, como você vê seu negócio daqui 3 anos? Eu falo assim, cara, amanhã eu vejo. Não, eu vejo. Você vê? Nossa, só crescente. Só crescente. Aham. É assim, eu trabalho sozinha, sou autônoma, né? Uhum. Faz 19 anos e eu gosto dessa liberdade que eu tenho. E Aham. assim, Douglas, eu não vejo limites. Se eu Aham. penso, eu falo pro meu marido, amor. Daí ele fala, bora. Então ele é meu maior incentivador. Ele e minha mãe. Eu falo, Aham. vem. A dela falou, bora, filha. Não tem limites, Legal, isso entendeu? é bom. Então, assim, imóveis aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu sou aquela corretora que o que você me falar, Lu, preciso de um Você imóvel. encontra. É só me falar o que você precisa. Aham. Que o resto É deixa tipo comigo. um hunter de imóveis. E falando sobre o fora do Brasil, como é que é essa tua questão com Miami, com os Estados Unidos, os imóveis lá, as negociações que você faz, como que funciona isso? Porque pode ser que apareça um cliente que veja Sim. esse vídeo e fala, pô, que Aham. legal, como que você vê isso? Meu irmão já mora hoje, ele é americano, ele já mora na Flórida. Uhum, E eu tenho alguns parceiros que eu vendo com eles. Então, vamos entendi. supor, o cliente está aqui no Brasil e quer. Às vezes ele tá lá no. Vamos falar, tá em Miami. Uhum, Lu, preciso de um apartamento em Miami Beach, tal, tal, tal. uhum. Ou eu vou até lá e atendo ele, ou eu tenho meus parceiros que Ah, que atendem legal. também, entendeu? Que legal. Então, é igual aqui, tanto lá como aqui, é só falar assim. Lu, preciso de imóvel assim, assim, Nova York, Miami, onde for. Quais são os trâmites, por exemplo? Eu moro no Brasil, eu quero comprar um imóvel lá na Flórida. Eu preciso ter green card. Como que funciona essa parte burocrática? Então, tem várias. Isso aí é mais. É caso a caso. Aham. Então, é uma coisa para uma Vamos pegar um outra caso mais conversa. comum, assim. Ai, que é bem. É bem complicado, bem complicado. E é caso É mais a fácil pra caso. quem já tá lá. É, porque assim, eu tenho parcerias. Então, eu levo o cliente e a Entendi. coisa mais burocrática tem uma Os imobiliária parceiros. que Entendi. faz lá, porque tem que ter um certificado. Então, eu Entendi. faço parceria com eles. Os clientes acabam te contactando aqui no Brasil, Sim. demonstrando interesse. E vou com eles lá. Você vai com eles, mas como se você fosse uma consultora de vendas aqui no Brasil que leva os clientes até lá Uma para conhecer a Isso. imobiliária. Isso. Você facilita Os o imóveis, negócio. isso, os imóveis lá. Entendi. Isso, Você exato. facilita os negócios. Isso. E aí, igual eu faço aqui, que eu tenho meu... o advogado, Uhum. o jurídico que eu tenho aqui, lá eles têm o deles e faz todas. Entendi. Eu quero comprar à vista, eu quero financiar. E agora tem até uns bancos que tem, né? É igual Legal. tem o Bradesco Principal que tem uma Integra. conta internacional que você pode financiar. Legal. Então vamos supor, você é o Bradesco Principal, você pode fazer um financiamento lá nos Estados Unidos. Entendi. Pela Aí você sua entra conta. como uma intermediadora dessa Isso, negociação. isso. Entre o cliente e a imobiliária. Isso. E você faz esse trâmite. Isso. E no Brasil você é contato direto, né? Contato direto. Aqui eu faço tudo. Entendi. Desde tudo. As duas pontas, o jurídico, tudo que precisa aqui é. E você atende nível Brasil? Como nível é que é? Brasil. Se a Brasil pessoa. todo. Qual Aonde foi o lugar quiser. mais longe que você já vendeu aqui dentro do Brasil? Ai, Douglas. Salvador. Salvador. Uhum. Normalmente é mais beira de praia. Eu tenho clientes que moram lá também, né? Então isso entendi, facilita um pouco a
João Pessoa. João Pessoa é o mercado que tá crescendo muito. Tanto é que depois eu vou fazer alguns vídeos e eu vou aparecer bastante lá. Aguardem. Isso é bom. Material. Vai ter material. Agora que eu tô aparecendo, bora aparecer com força. Então, João Pessoa, você diria que hoje é um dos lugares mais aquecidos para quem quer comprar imóvel de alto padrão e morar bem. Custo de vida, qualidade, lá tá em ascensão, viu? Que legal. Lá eu tenho um amigo eu moraria lá. Lá é Teria uma casa lá, um apartamento, vamos dizer. Eu tenho um amigo que mora lá no Recife, ele falou que lá pra cima tá muito bom de fazer negócio. O Nordeste é bom. E sempre foi assim ou não? Eu e meu marido, a gente morou um tempo no Nordeste. É muito bom, é qualidade de vida, né? Que lugar que você morou lá? Em Gravatá, Pernambuco. Que é uma Gostou? Cidade turística, né? Eu tive uma loja de roupa, ó, nada a ver, né? Lá foi a loja de roupa que você fazia? Foi. Legal. Então, mas foi uma fase legal. E é sensacional, né? Aí lá você não fazia... Fazia pouco, era mais a loja de roupa mesmo. E os meus clientes me ligavam, eu pegava um voo e vinha atender eles. Entendi. Você tava lá, mas estava sempre por aqui. Eu tava mais lá focada na loja de roupa mesmo. Entendi. Mas os meus clientes eu continuei atendendo, pegava um voo, era rapidinho. E o que você trouxe como experiência de loja de roupa para dentro do mercado imobiliário? Que você pode falar, isso daqui é na loja de roupa, mas no mercado imobiliário eu trouxe isso e me ajudou a vender mais imóveis aqui. O Douglas, sabe o que é engraçado? Quando eu fui montar a loja de roupa lá em Pernambuco, eu atendi um cliente que ele me irritou tanto, que eu falei, você me fez querer ter um outro ramo. Aí eu fui abrir uma loja de roupa, falei, quer saber? O único problema que eu vou ter é se uma roupa rasgar ou alguma coisa. Douglas do céu. Loja de roupa é complicado. Não dá, não. Prefiro imóvel. Aí eu voltei, mas foi assim, foi meio que umas férias, vamos dizer. Entendi. Mas eu gosto mesmo, o meu dom é vender imóvel. Imóvel. Isso. E dentro do imóvel, hoje, você construiu toda a tua vida, né? Você falou que tudo foi através do imóvel. Tudo que eu tenho hoje é através... Tudo. O que o imóvel, a venda de imóvel, como você pensa bastante no futuro, você falou que pensa bastante, o que você acredita que o imóvel vai te dar, o ramo do imóvel vai proporcionar para você, que você já está planejando em longo prazo? Uma aposentadoria tranquila, porque eu tenho alguns imóveis que eu já alugo, então eu já tenho uma renda ali garantida. Entendi. E não tem limites para o imóvel, né? Igual o João Pessoa, você aluga lá super bem. Se você for financiar, você paga seu financiamento. Se você for comprar à vista, você faz um Airbnb ali e se paga também. Entendi. Então, comprar bem faz toda a diferença. E o Airbnb para mercado alto padrão tá indo legal? O Douglas, eu não posso te falar porque assim, eu não atuo muito no Airbnb, mas assim, João Pessoa, que é mais uma cidade turística, né? Aqui não é todos os lugares que você pode, é mais praia, né? Tem muitos imóveis, vamos supor, pega o Entre Verdes, condomínios mais altos, você não pode fazer um Airbnb ali, né? Entendi. Só locação de... Porque também é complicado a rotatividade, né? É muita gente. Então, não é mais... assim, mais praia, mais... Só que hoje também tem o quinto andar, né? Isso. Aí já pode. Comprar e colocar, por exemplo, dentro de um aplicativo desse, tipo o quinto andar e alugar, que o prazo é maior. Pode. O quinto andar, assim, eu trabalho mais com vendas, mas eu faço locações com valores mais altos também. Então, o quinto andar é praticamente uma imobiliária. No caso dos teus clientes... que buscam comprar para investir e alugar. Eu já alugo para eles. Entendi. Você já faz toda essa parte. Tem cliente meu que só compra imóvel alugado. Entendi. Vamos supor, esses clientes que eu já tenho, eu alugo e faço toda a negociação dos imóveis dele e até administro para eles. Entendi. Entendeu? Não são... cada caso é um caso. Tem 3 que eu peguei, aluguei e administro. Entendeu? De 3 clientes diferentes. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, Lu, eu quero comprar uma casa, só que essa casa, a minha intenção é alugar. Eu quero um aluguel que me renda, tipo, vamos colocar 0,6%. Um exemplo. Você consegue achar essa casa, vender para ele e alugar para ele. E muitas vezes eu já acho essa casa já alugada. Já alugada. Que é esse cliente meu. Entendi. Uma última negociação. Eu fechei a alocação,
inclusive ontem. Uhum. Ele comprou, queria uma locação de tanto, passou 2 meses eu aluguei pra ele, que é o que sempre legal. compra alugado, né? Ou alugado Aham. ou que alugue rápido. Que legal. Ele que legal. gosta de imóveis para alugar. Você acaba sendo uma facilitadora de Sim, negócio, sim. não é... Eu acredito que esse é o teu ponto forte, então, como corretora, porque eu conheço alguns outros corretores, né, e eu não vejo essa predisposição em ajudar o cliente e solucionar o problema do cliente. Sim. Esse seria talvez o trunfo que você tem aí, que te faz escalar os seus negócios cada vez mais? Essa proatividade, essa liberdade que você dá para os seus clientes de ter várias opções, várias cartas na manga, né? Você acredita que isso ajuda bastante? Eu acredito, Douglas. Eu não sei se você percebeu, eu já sou bem agitada. Eu penso Aham. 1000 coisas ao mesmo Sim. tempo. Então, assim, quando o cliente já me fala uma coisa, eu já vou fazendo uma história na minha cabeça, falando, nossa, isso aqui pode ligar aquilo ali. Entendi. Eu faço muita negociação casada com permutas. Teve uma Entendi. negociação que eu fiz que envolveu 3 imóveis. E ligando. E 3 clientes diferentes. Que legal. Numa Mas mesma negociação. como foi isso? Um comprou de um, alugou? Um queria um imóvel, um terreno, outro queria uma casa e outro queria um apartamento. E cada imóvel era de um cliente e nenhum queria só legal. trocar direto. Aí eu tive que fazer uma triagem. Vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui. E foi uma negociação só. Então, era 3 casais, 3 advogados. Meu, era tudo... Nossa, aí Foi fez uma tipo uma loucura. rotatividade de Foi. imóvel. Aham. E Nossa. deu certo. Porque eu vou Mas pensando... demorou para administrar tudo isso? Ou foi algo rápido? Foi rápido. O que às vezes demora um pouco mais, que foi bem burocrático, porque como tinham muitas pessoas e muitos advogados, Entendi. às vezes dá uma... O advogado lê a cláusula ali, não gostei, vamos tirar isso. Aí aquele lá, mas esse aqui é assim... Então, a negociação em si dos compradores foi sensacional. Uhum. Tanto é que eles são clientes antigos também e sempre estão comprando. Foi rápido. O que demorou um pouquinho mais, que foram Demorou 2 o jurídico. meses, o jurídico. Entendi. Normalmente o jurídico acaba demorando mais ou não? Depende muito do advogado, depende muito da negociação. Teve uma negociação, a última que eu fiz, o cliente foi sozinho na quarta, na quinta ele jantou com a esposa, na sexta eu mandei um vídeo para ele mostrar para a esposa, no sábado ele foi e fechou. E na segunda a gente estava assinando o contrato. Assinou o contrato. Nossa, Então, assim, 5 dias. E o bom Resolveu. que a esposa dele também era advogada, então assim, uma fofa, uma querida. Aham. Então tudo fluiu super bem. Que legal, que legal. E quando você tem essa parceria já com o advogado, por exemplo, igual no caso dela com a esposa, facilita demais o seu trabalho, né? Muito. Muito porque, assim, ela já vê a transparência, porque tava tudo bem explicadinho, tudo bem. Não tinha muito, sabe? Colocar essas cláusulas. Ai, que não... Sim. Tava tudo... os dois lados estavam bem equilibrados. Não tá... Porque, assim, eu costumo dizer que como eu tô no meio, é uma balança. Não dá nem para um lado, nem para o outro. Tem que ser bom para os dois, entendeu? Sim, Para os 3, no caso, para mim também. Sim. Então, assim, eu nunca puxo para um lado ou para o outro. Tem que ser bom para os dois. Sempre equilibrado. Isso. E você entra para intermediar, equilibrar e fechar, né? Exato. A negociação. Exato. A negociação. Eu tenho um cliente que ele fala, Lu, eu não compro, o cliente, a pessoa pode me oferecer. Eu sempre contrato você, porque se eu vou negociar com um amigo meu, eu posso perder meu amigo. Você no meio, você tá ali para... Até o advogado falou, parece o pão do sanduíche. Sim. O recheio do sanduíche. Acaba equilibrando as coisas, né? Acaba equilibrando as coisas. E dentro de todo esse contexto que você falou, se fosse para você falar hoje para quem está pensando em investir ou pensando em comprar imóvel padrão e tá, sabe, porque tem muito esse negócio, não compra imóvel não, investe porque vai ter mais retorno. O que você falaria para esse tipo de cliente que está com capital, tem vontade, mas acaba tendo medo por conta de informação errada que foi passada para ele? O que você falaria para ele? Imóvel você nunca perde. Nunca perde. Se você comprar bem, você nunca perde. Que seja com aluguel, que seja numa venda, você nunca perde. Eu sou suspeita em dizer, né? Tudo que eu tenho e tudo vem sempre em cima do imóvel. Tem gente que prefere aplicação, mas aí é muito gosto, né? É muito relativo. Mas se você pega, por exemplo, assim, vamos pensar numa pessoa que não prefere aplicação e não prefere imóvel. Na verdade, ela tá com dinheiro e ela tá querendo escolher um dos dois. Tá. Sabe o que eu faço? Quando a pessoa fala, Lu, eu tenho X valor, eu já pego igual esse cliente meu investidor, que geralmente eles começam entendi. assim, com aluguel,
que enche os olhos, fala, nossa, tem aluguel dependendo da negociação que quase dá 1%. Legal. Entendeu? Legal. E aí ele faz os cálculos. Não, tem o imóvel, ainda tá tendo essa rentabilidade, aí você consegue fazer Quando o essa negócio mais transição. garantido, ele já fala, pô, Já vou tá aqui. ali, entendeu? Teve um cliente que eu vendi, que a proprietária fez um aluguel de 36 meses, abateu do valor da compra do imóvel, então ele já, vamos supor, era 2 milhões de imóvel, o aluguel era 15 mil, abateu 450 mil do imóvel, ele pagou 1.550. E ela ficou 36 meses. Então, tudo depende. Cada cliente é uma negociação. Cada caso é um caso, né? Entendi. É muito E relativo. pro cliente acaba sendo interessante, Muito. né? Interessante. O dinheiro estava lá no banco parado. Com um rendimento dependendo da aplicação. o rendimento Se tá não baixo. tem... Então, Entendi. E o que você fala, assim, por exemplo, se eu for comprar um imóvel com você, qual que seria o teu diferencial hoje? Eu sei que é difícil falar da gente mesmo, né? É meio complicado, mas pensando vou chamar meus clientes para responder isso. Mas, uma boa. O que vou teus chamar. clientes falam que é o seu diferencial? Ai, uma das clientes, eu tava com ela sexta, que é minha amiga também. Ela falou, Lu, eu atendo de tudo, independente do que a pessoa precisa, não é só um imóvel. Esse cliente específico, ela veio do Nordeste morar pra cá e ela não conhecia ninguém. Entendi. E ela não dirigia nem nada. Daí eu falei, o que você precisar de carro, daí eu levava ela nos lugares, eu indicava outros lugares. Então, assim, vira mesmo que não é só uma venda. Você fez uma consultoria de mudança, né? E gostoso, entendeu? É cada história. Uma vez eu ajudei uma cliente a levar um porco, porque o imóvel que eu vendi, o porco não se adaptou na casa. Ela tinha um porco? Tinha. Aí ela foi levar o porco para outro lugar. Ele queria comer o jardim inteiro da casa nova que eu vendi pra ela. E era Nossa, Deus um do céu. jardim, assim, dos sonhos. Tinha uma praia no fundo da casa. E o porquinho queria comer, porque era um mini porco, virou um leitãozinho. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí a gente precisou doar esse porquinho, porque ele não... mas foi uma história, meu marido que não conte. Foi, Ela depois chorou, eu ela conto. chorou. Chorou, daí a gente levei dentro do meu carro, o porquinho queria fugir, começou uma gritaria. Nossa, eu tenho até o vídeo que eu Tem até material pra isso também. Um vídeo filmado. Foi muito. Esses dias eu encontrei ela e falei, amiga do céu, Não, quanta mas história. 19 anos é que deve ter de história também. Muita, é muita. História boa, história de perrengue, que passou por um cliente igual o porco. Nossa! Eu fico imaginando. 19 anos de profissão. Eu tenho certeza que se for parar pra analisar esse caminho todos, você pode pensar que hoje você já se considera uma corretora vitoriosa. Muito. Vitoriosa. Acabou construindo tudo dentro do mercado. O meu marido, quando eu chego em casa, ele fala, amor, qual que é a história do dia? Porque assim, cada dia... Todo dia tem. Tem. É muito dinâmico. Ele fala assim, eu nunca sei onde você vai. Você me avisa onde você tá chegando? Eu falei, amor, não dá, porque assim... É uma loucura. Na hora que pensou em avisar, já trocou de lugar. Já, muito. E vai. Ele falou, você vai enroscando. Ó, às vezes eu vou no meu condomínio, eu vou pra academia. Do momento que eu desço no elevador até que eu chego na academia, no mínimo umas 3 paradas. E é no... No mesmo lugar, no mesmo condomínio. Então nunca tem mesmice na minha vida. É sempre uma Você coisa... não gosta de rotina, você gosta do... Eu até gosto, mas nunca tem. Entendi. Eu até gosto. Você tenta ter, mas não dá. Não. E eu gosto disso também. Ele fala, amor, eu falei, amor, deixa. É bom que segue a o vida fica imprevisível e previsível ao mesmo tempo, né? porque na são verdade coisas boas. parece uma aleatoriedade, mas é você fazendo negócio. E assim, eu gosto dessa troca. Porque assim, uma vez eu vendi um imóvel também. Quando eu liguei pro cliente, ele falou, não, porque já tem muito corretor trabalhando. Eu falei, eu já vi uma casa do senhor e eu gostei muito. Eu gostaria de uma oportunidade, né? Dele, não, que tá fechado. Eu falei, mas o senhor deixaria? Por fim, fui na casa dele. Levei ele num imóvel, daí a gente ficou super amigo depois. Vendi um terreno que era dele, um terreno com valor bem legal. Por fim, no final, eu tava na casa dele, ele e a esposa dele me ensinando a fazer pimenta. Nossa! E as histórias dele. Eu falei assim, o senhor é uma cultura também. Meu, é cada história. E eu gosto disso. Mas cada dia é uma... Mas isso é legal, pô. Muito. Lá em Guaxupé tem até um amigo meu que ele fala que menino que não anda não vende picolé. Aí quando a gente tá conversando, você mostra, tira tipo, foto que já tá lá. Eu penso, nossa, menino que não anda vende picolé. Lá vai a Lu fazer correria dela.
Bem E o isso. dinheiro, o negócio tá na rua. Eu tenho um outro cliente que ele fala assim, quando eu comecei a... Aí aqui é histórias muito longas, né? Não, pode, fica à vontade. E que eu brinco com ele que ele é meu coach. Aham. Quando eu comecei a atender ele, eu acordava, sei lá, 7, 8, 9. Aí ele me ligava, bora, Lu! Dinheiro tá na rua até meio-dia, minha filha. Você vai ficar dormindo aí, não sei o quê. E ele acordava 4:30 da manhã. Aham. Resumindo, ele começou a treinar com meu marido, fazer meu marido acordar 4:30 e hoje eu acordo às 4 da manhã e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu agradeço ele todos os dias. Então, ele mudou a nossa vida e a gente acabou mudando a vida dele também. Proporcionando negócio e saúde pra ele, ele também proporciona pra você saúde acordando mais cedo e o dinheiro tá na rua até meio-dia, né? Então, Ele falou, depois só tem B.O. Pior que isso daí é uma coisa que você tinha comentado comigo e eu comecei a pensar, eu falei, cara, a maioria dos negócios que eu fiz foi tudo na parte da manhã. O pessoal tá tranquilo, não tem muito problema ainda, tá com a mente fresca. Na parte da tarde, normalmente eu tiro só pra resolver BO, só pra resolver problema. E na parte da manhã é a hora que eu tiro justamente pra fazer. E eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Mas é o fluxo, né? E no mercado imobiliário é a mesma coisa, pelo jeito. Eu acho que todo mercado, né? Sim. E como que você faz pra captar clientes? Conversando, você passou no condomínio, viu a casa bonita, deixa eu ver quem que é o dono. Igual eu te falei, eu gosto de frequentar lugares bons e energia boa, isso aí. Sim. Então, no salão eu faço cliente, na academia eu faço cliente. Porque, assim, você é um cliente meu. Sim, Lembra que você vai comprar um imóvel comigo? Sim. Então, assim, qualquer lugar você tem essa troca. Todo mundo precisa de um imóvel, todo mundo precisa de um corretor, todo mundo precisa dessa troca. Todo mundo precisa cuidar da saúde, todo mundo. Então, em qualquer lugar, vira lugar. Hoje, quais são os negócios que você tem em linha de frente? Porque, pelo que eu tô entendendo, você consegue conectar os clientes teu com várias pontes de negócio. Sim. Quais são os negócios que você... Eu sei que o mercado imobiliário é o que você faz, mas você tem outras frentes. Quais seriam essas outras frentes que você também proporciona para o cliente se ele precisar? Douglas, o que ele precisar eu tenho. Se ele, tinha um cliente que ele precisava negociar, ele precisava vender um carro. Vendi o carro dele, porque eu tenho um cliente que tem loja de carro. Então, às vezes não achei a casa que o cliente quis, não tinha jeito. Eu tenho um construtor que constrói a casa do sonho dele. Entendi. Então, assim, o que o cliente precisar, independente do que for, precisa exportar alguma coisa. Tem um exportador. Que legal. Então, assim, eu tenho indicação praticamente para quase tudo, viu? Vários parceiros, né? Sim. Até tem aquela máxima, quem divide multiplica. Então, quando você começa a dividir e trazer parceiros, o negócio só tem a dar certo. Exato. E a maioria das pessoas que eu indico são clientes meus também. Entendi. Então, você acaba, para analisar, você tem um clube de network da Lu. A pessoa, quando ela compra imóvel com você, ela ganha o investimento do imóvel, ganha a qualidade do imóvel e também ganha futuros negócios, porque acaba entrando para um clube de networking. É o grupo da Lu. Se precisar de psicólogo, precisar de financeiro. Eu tenho uma parte de financeiro muito boa também. Precisa de consórcio, precisa de financiamento, precisa... Tem também. Tem. Que legal. Vão criar o grupo de network da Lu. Grupo de network Lu Moraes, os clientes entram e tá solucionado o problema da vida deles. Tudo tem. Legal. Procuro sempre fazer o meu melhor, né? E os negócios que você tem hoje, dentro do mercado imobiliário e fora também, o que eles proporcionam no sentido de sustentabilidade para a ecologia? Por exemplo, eu tenho o meu serviço e eu estou dentro do teu ecossistema. Eu estou dentro do ecossistema da Lu e você está dentro do ecossistema do Douglas. Dentro do meu ecossistema, eu proporciono para você, por exemplo, eu tenho clientes que também são alto padrão. Então, eu acabo trazendo para você essa possibilidade. Sim. Certo? Melhor, para eles, de ter uma corretora de confiança. E você também, para os seus clientes, você traz isso. Sim. Isso daí você fez de forma intencional ou só aconteceu? Porque na minha cabeça, como eu sou estrategista, na minha cabeça eu consigo ver o teu negócio muito bem organizado, mas na forma que você fala, é algo tão natural que você constrói, parece que você fala assim, do jeito que você fala, parece, eu só quero ajudar as pessoas. E é exatamente isso mesmo. Exatamente. Eu acho que esse é o segredo, então. Pra você ter ideia, uma vez eu atendi uma cliente por telefone.
E tava uma bagunça a vida dela. Desde mudança da casa que ela não conseguiu, eu fiz tudo. Daí ela falou, Lu, você fez o que 10 funcionários meus não foram capazes de fazer. E eu fiz sem ganhar R$1 pra aquilo. Se eu ia vender pra ela, Você alugar, fez porque é seu... porque ninguém fazia. Daí Entendi. até uma corretora falou, Lu, mas você vai fazer isso? Eu falei, se você não quer fazer, não tem problema. Eu tô fazendo e tá tudo bem. Não tô perguntando pra ninguém. Eu vou e faço. E eu sou dessa, Douglas, desde quando era pequenininha. Se eu quero, eu vou lá e da faço. ação. Meu pai falou, você pode o que você quiser. E eu sigo ele. Eu tenho essa máxima hoje também dentro de mim, que não existe nada que eu não queira de verdade que eu não consiga. Sim. Então, e isso, por um corretor de alto padrão, é necessário, né? A mentalidade do corretor de alto padrão. Mentalidade próspera, mentalidade limpa, uma pessoa otimista, com perspectiva de vida, é o que um corretor de alto padrão precisa ter. Certo? Eu acho que pra vida, Douglas. Pra vida, né? Tudo. Vamos supor, eu tô aqui com você eu ver, ai, nossa, só história triste. Meu Deus do céu. Todo mundo tem uma história triste Todo pra contar. mundo, você veio aqui, você quer chorar? Ah, não. Então, assim, bora pra vida, minha filha. Sim. Eu falo pro meu sobrinho, a vida só é dura pra quem é mole. Levanta, verdade. meu filho. Aí eu falo assim, a Dinda, desde as 4 da manhã tá aqui. Ai, porque eu tô com dor no ombro. Eu falei, Vai treinar 4 horas da manhã. Falei, ó, tudo são escolhas. Sim. Você não admira verdade. a Dinda? Sim. Falei, então... Ai, né, Dinda? E hoje tem muito disso também, né? Como uma empresária, eu acredito que tem muitas pessoas que acabam... Você falou que um dos seus clientes, ele é teu coach, né? Teu mentor. É que eu acredito brinco. que você acaba sendo mentora também de muitas pessoas. Sim. E como que é isso pra você? Poder ser essa fonte de inspiração para outras pessoas com a tua história? Porque você conseguiu vencer dentro do mercado que se a pessoa não se comportar como tubarão... ela é engolida. E eu não vejo você se comportando como tubarão, eu vejo você se comportando como um humano disposto a ajudar os outros. E isso é um diferencial muito grande, porque dentro do mercado, quando a gente fala de alto padrão, dinheiro, na cabeça de quem está de fora, a gente pensa que é um Deus nos acuda. E você traz uma leveza para esse mercado que eu não vi em outros corretores. E como que você desenvolveu isso? Já é desde pequeno? Vida, Douglas, porque A vida- assim, a minha infância, ela foi uma infância simples, porém muito feliz. Aham. Tudo que era dificuldade, meu irmão e meu pai e minha mãe fazia parecer que era muito leve. Ah, Então, eu cresci achando que tudo, não que é fácil, mas tudo é possível. Então, só Entendi. basta a gente acreditar e ir embora. E Tendo hoje você- saúde e Deus, Já era. boa. E hoje você consegue ver as pessoas olhando para você e te admirando em relação a isso, chegando pedindo um conselho. Como que você lida com essa parte de ser mentora? Porque você acaba tendo muito isso. A forma que você fala acaba parecendo que você tem muito disso, né? Eu acho bem gratificante, né? Até hoje é segunda. No sábado, uma cliente me ligou, que fazia um tempo que eu não falava com ela. Eu não sou aquela corretora chata. Chamei, mostrei. Se eu vejo que a pessoa precisa do tempo dela, eu deixo. Entendi. E ela me mandou um áudio aqui. Eu falei, ai. E ela falou, Lu, eu passei mal, teve alguns problemas e agora eu voltei, porque de todos os corretores que me atenderam, eu gostei de você, eu senti a confiança e eu quero que você venda pra mim e venda meus imóveis. Entendi. E eu falei, olha que legal. E assim, eu atendi ela um dia só. Uma dia. vez, ela teve um contato. E foi de uma indicação de uma cliente que mora lá no condomínio. E eu falei, isso que faz valer a pena. Se eu vender ou não tem Entendi. problema. Mas o que criou a menininha dela, um docinho. Ficou me mostrando cartinha, sabe? E flui. Não tem ai, Lu, faz isso. Eu não sigo roteiros, porque eu nem Entendi. sei, minha memória não é muito boa pra isso, viu, Douglas? Que eu começo a falar, de repente, meu marido fala, amor, foca. Porque eu viajo, se eu ficar aqui, a gente fica até a noite contando história e conversando e vai. Então, eu posso perder muito foco, mas é que tem muita história, daí eu vou lembrando e vai. Sim. Então, flui. E eu gosto quando a pessoa fala, Lu... eu tenho clientes que falam assim, Lu, o que você tá fazendo? Aí, quando ela começava a perguntar, eu achava estranho. Eu falei, por que será que ela quer saber o que eu tô fazendo? Eu falei, amiga, por quê? Daí ela falou, Lu, você sempre tá fazendo alguma coisa diferente e legal. Ah. E tanto é que ela queria trabalhar comigo. E muitas clientes minhas que viram amigas sempre quer trabalhar comigo ou montar algo comigo. Eu acho que é meio que automático isso que você falou, né? Mas eu gosto muito. É porque você tem essa facilidade de gerar negócio, as pessoas acabam vendo você como uma boa possibilidade de parceria, né? Boa possibilidade de sociedade.
E pra gente ir concluindo, me fala um pouco mais sobre você, no sentido família, perspectiva, o que você gosta, o que você não gosta. Tá. Conta pra gente isso. A Lu é uma pessoa bem simples. Eu gosto do simples. O que eu gosto? Eu gosto de viajar, gosto de curtir com meu marido. A gente acorda 4 horas da manhã. Quando dá 6 horas, a gente quer estar em casa juntinho. Eu, ele, meu cachorrinho, assistindo nossa oração. A gente assiste a oração do bispo às 5 e às 18 da noite, juntos também. Eu não saio de casa antes de escutar minha oração. Legal. Minha mãe é tudo pra mim também. Vejo ela quase todo dia, eu ligo, meu sobrinho. Eu sou muito família. Muito família. O tempo que eu tenho pra curtir é com eles. Com meu marido, com meu sobrinho, com a minha mãe, com meu irmão que mora fora. Por mais que ele tá fora, a gente se fala todo dia. Então, assim, a Lu é muito família. É simples. Ele sempre morou fora, teu irmão? Fazem 12 anos que ele mora 12 fora. anos. 12 anos. Que ele mora na Flórida. E pra você que é muito família, como é que foi isso? No começo foi difícil, porque assim, até meu marido entrar na minha vida, meu pai é falecido, né? E meu irmão sempre foi o homem próximo, que eu perguntava tudo. E quando ele foi muito difícil. Entendi. Só que daí logo o Rafael apareceu na minha vida também. Então, deu aquela... Legal. Mas... E hoje dá pra perceber que você e o Rafael têm uma sincronicidade muito grande. Você acha que isso também apoia o seu negócio? Muito. Às vezes eu chego, amor, não sei o que. Fala, ai, nossa, agora... Ele fala, amor, calma, respira. E eu tô um turbilhão, porque você já viu, né? Ele fala, amor, aí ele me mostra com a calma dele. Quem conhece o Rafael sabe que ele é bem calmo. E ele me mostra a melhor direção. Legal. Porque eu jogo muito. Ele seria teu conselheiro hoje. Legal. É, ele consegue me acalmar. Quando eu tô na máxima lá... Tá quase explodindo, ele chega e não... Porque assim, numa negociação que eu fiz, meu cliente falou, Lu, todo mundo teve o seu momento, só você que não. Eu falei, falei pra ele, se eu tiver meu momento, isso aqui não vai pra frente. Aí ele falou, Lu, é verdade, mas você não vai ter? Eu falei, não, depois pode ser que sim, mas antes de finalizar essa negociação... Aí ele falou, mas como você consegue? Eu falei, pergunta pro Rafael. O Rafael sabe. O Rafael, ele tá lá na retaguarda só, não, vai devagar. Calma, amor, lá. Não, muito bom. Foi muito bacana esse papo nosso. Tenho certeza que deu para as pessoas conhecer um pouco mais de quem você saber que não é só uma corretora de alto padrão, mas é uma pessoa que proporciona não só negócio, mas soluções, né? Sim. Soluções para os outros. E foi muito bom falar com você hoje. Prazer foi todo meu. E voltaremos em breve, né? Com certeza. Vamos que vamos.